Deixa de lado esse baixo astral. Erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma pessoa que transborda de alegria. Não só quando está no palco. A alegria faz parte do seu ser. Hoje eu tenho o prazer de ter um dedo de prosa com Jackson SP. Jackson, obrigado por nos receber tão bem. Imagina, é um prazer, Rodrigo. Um prazer poder contribuir com o canal, com a nossa cultura brasileira fora do Brasil. Prazer estar aqui. Muito obrigado aí pela disposição. O prazer é todo nosso. E me tira uma dúvida, quanto tempo você tem de Estados Unidos? De América eu tenho 7 anos. Sempre aqui na Califórnia? Eu comecei a minha jornada nos Estados Unidos pela Flórida, fiquei em Kissimmee 6 meses, depois migrei para Califórnia, estou aqui até hoje, São Francisco. Jackson, posso dizer que você é um intérprete de samba raiz? Então, isso mesmo, Rodrigo, você pode. É esse nome. Eu sou um intérprete de samba raiz. Eu tenho bastante orgulho disso porque é de onde eu venho, né? O samba raiz, a gente pode. Todo mundo tem uma referência na vida, em termos artística, né? E eu consumi muita coisa do grupo Fundo de Quintal. Essa era a minha próxima pergunta. Quais são as suas influências musicais dentro do samba, Jackson? Então, Fundo de Quintal é uma, mas eu tive em casa, né? Os meus irmãos, também tinham um grupo de samba, eles tocavam muita música raiz. Então, eu acabei ouvindo muita coisa pela influência dos meus irmãos, mas Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra, Ivone Lara, tudo que é daquela época lá atrás, antes dos anos 90, né? Anos 80, ali eu consumo. E, na verdade, tento manter até hoje nos meus shows, nas minhas gigs. Gente, você citou artistas da década A Ivone Lara posso dizer até que foi da década de 50. Lá atrás. Pois é, então me fala uma coisa, quais são as suas... Como você vê a evolução do samba, desse gênero, no decorrer dos anos? Bem, a gente pode dizer no Brasil e até aqui, quem sabe, mas primeiro no Brasil. Então, na verdade, assim como tudo, as coisas vão se evoluindo, né? Porque você teve a década de 80, 50 lá para trás, né? Onde realmente o samba ele começou, porque o samba ele era marginal antes, né? Ainda é um pouco hoje, mas ele evoluiu muito depois de Bete Carvalho e Zeca Pagodinho. E aí você vem com aquela onda dos anos 90, né? Que aí em São Paulo e Rio, eles começaram deram um outro formato, né? Então você pega em São Paulo, você tem o Arte Popular, Sensação, esses grupos, Catinguelê, eles deram uma outra roupagem. Inclusive, antigamente, o gênero musical pagode, pagode não era um gênero musical, né? Pagode era só uma reunião de amigos que se reuniam para tocar. Hoje é um gênero musical. Hoje tem gente que ainda briga com isso, essa coisa do samba e do pagode. É que, na verdade, em termos de melodia e formato, o pagode é uma coisa mais romântica, né? Uma coisa mais estruturada, eu diria assim, em termos musicais, né? Ele é bem mais profundo nas harmonias, é bem mais profundo nas letras e ele busca muito para a parte romântica, né? O samba ele ainda é aquela coisa mais reta, com coisas mais simples, né? E que marcou porque o que acontece? Por que o Fundo de Quintal foi uma referência? Porque as músicas eram fáceis de executar. Então, se você pega para quem toca cavaquinho, a harmonia era uma coisa mais reta, não tinha tanta firula, né? E não quer dizer que seja ruim. É que quando uma coisa é fácil, todo mundo acaba executando. Por isso que o Fundo de Quintal vira uma referência até hoje. Se você pega para tocar, você fica ali 2 horas tocando música do Fundo de Quintal tranquilamente, porque é uma coisa fácil de executar. Mas teve, sim, as evoluções vão ter até hoje, né? A gente tem agora, recentemente, o grupo Menos é Mais, por exemplo, que apesar deles executarem música dos anos 80, né? Mas eles deram uma outra roupagem, uma outra forma de tocar, uma outra pose de apresentação, né? É uma coisa mais estruturada. Então, ele vem evoluindo, mas nunca morre, né? Nunca morre. Acho que estão criando outras vertentes, mas samba é samba. Pois é, estão criando outras vertentes, mas é interessante como às vezes se mantém coisas que a gente viu e ouviu na década de 80, 90. Qual é a importância, por exemplo, das rodas de samba para manter a tradição do gênero musical?
Então, Rodrigo, a roda de samba ela é fundamental. Assim, o ponto de vista e acompanhando toda essa coisa de consumo da música, eu acompanho muitos produtores, né? No meu ponto de vista, a roda de samba ela é essencial para o artista grande, inclusive para a divulgação do som da música. Então, a música, quando é muito boa, ela cai na roda de samba e isso se espalha. Porque se você for ao Rio ou a São Paulo, até mesmo agora espalhou mais com essa coisa de mídia social, todo mundo tem muito mais acesso, né? Mas é onde que acontece, é onde está o povo, né? Então, as rodas de samba elas são essenciais justamente para propagar uma música boa. Então, eu acho que ela contribui e nunca vai deixar de ter. Interessante. Jackson, o canal Brasil Raiz, ele prima por divulgar, manter viva a cultura brasileira. Na Califórnia, porque estamos na Califórnia, né? E a pergunta que eu queria te fazer é como a cultura brasileira, principalmente o samba, ela ela faz com que a sua identidade como artista se mantenha aqui na Califórnia? Então, nós somos, na verdade, a gente acaba sendo propagador da nossa cultura, né? Então, às vezes as pessoas, quando a gente muda para um país, eu morei muito tempo em Angola também, mas quando a gente muda para fora, você sente falta. Então já começa pelo próprio brasileiro que gosta de música. Então você sente falta. Então, por exemplo, aqui, quando eu mudei, eu falei, não, eu vim para estudar, eu não vou participar de nada disso. Meu ponto era esse, eu queria É desenvolver no inglês. mesmo? Mas, cara, eu fiquei 6 meses afastado de brasileiro e falei, não, impossível, isso tá no nosso sangue. E aí, quando você encontra pessoas fazendo isso, eu sempre falo para as pessoas que quando a gente encontra pessoas que estão fazendo coisa em prol da nossa cultura, a gente tem que apoiar. Então, eu, como brasileiro patriota, adoro o meu país, eu tenho como obrigação propagar a nossa cultura. Então, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu sempre encosto para tentar ajudar de alguma forma. Se precisa de alguma coisa, com o que eu posso colaborar, porque eu acho que a gente tem que sim investir naquelas pessoas que querem fazer as coisas, né? A gente participou do Brasil Fest SF semana retrasada e eu falava isso justamente para a organizadora, para Maura, ó, que bacana que você tomou a frente para fazer isso, porque a gente não pode deixar nossa cultura morrer. E hoje você vê diversos seara, você vê capoeira, você vê as pessoas falam muito de orixás aqui, que é uma coisa que eu, por exemplo, apesar de ser uma seita, uma religião, mas tá aqui nos Estados Unidos, onde você já ia imaginar alguma coisa assim relacionada a isso? Então você tem de tudo, você tem banda de forró, você tem banda de reggae, você tem hoje em dia coisa, pelo menos o Brasil tem uma grande representação que eu consigo enxergar aqui na Califórnia. Não sinto mais aquela falta que eu sentia antes. E é contagiante, né, Jackson? É Definitivamente. contagiante, é tão contagiante, é aquilo que você falou, o brasileiro ele começa a entrar em abstinência, ele depois procura a cultura dele, mas eu vou mais além. E você vive numa grande metrópole, São Francisco é enorme. E o americano? Como é que a nossa cultura, o nosso som, a nossa música, o nosso samba é absorvido aqui pelo Nossa, americano? você sabe que isso para mim foi uma grande surpresa, né? Porque geralmente você fica naquele grupinho de brasileiros, mas cara, hoje você tem americano dando aula de música de samba, você tem americano dando aula de samba, de dança, você tem americano dando aula de forró. Aqui tem vários grupos de dança que as meninas não são brasileiras, mas elas aprenderam, elas vão pro Brasil fazer imersão e elas dão aula e vivem disso. Então, cara, olha que interessante, né? A gente conseguiu romper a bolha só de brasileiros. E o mais interessante em termos culturais é que o americano ele tende a apoiar mais que os próprios brasileiros. Ou seja, por exemplo, você faz um evento, o americano ele faz questão de pagar e dar o tip, por exemplo. No Brasil isso não é muito comum, mas aqui, quando você vai a algum evento que tem americano, eles são os primeiros a levantar, por exemplo, e dar tip. Ou vir no final do show e te agradecer, muito obrigado pela música. E isso eu acho sensacional. É contagiante, né? Nossa, muito. Quer dizer, isso é um ganho pra gente. A gente conseguiu mostrar que a nossa parte cultural, a nossa parte de arte, né, fora do nosso país. E me tira uma dúvida, você vê alguma diferença na interpretação do que é feito aqui em relação do que é feito no Brasil? Ou
por causa disso ser tão contagiante, a gente está sendo fiel. Existe, assim, o brasileiro ele é de uma criatividade ímpar, né? Ele vai fazer sushi, ele coloca Somos os milhares de melhores. coisas, é incrível. Somos os melhores. Isso acontece na música ou por ser algo tão contagiante, a gente só precisa manter? Eu entendo que é assim, é muito claro quando você vê um brasileiro fazendo o samba e quando você vê um americano tocando. Porque a gente está no nosso sangue. Isso, o próprio swing está no nosso sangue. Você pega a dança, não tem comparação. Mas é possível executar. Então, por exemplo, eu quando eu chegava aqui, eu tinha uma visão assim, pô, mas o colombiano ou o venezuelano, o mexicano tá roubando nossa cultura e não é. Cara, não é igual, definitivamente não é igual. Mas olha que bacana, eles estão executando uma coisa que é muito forte pra gente e estão dando força pra isso. Porque imagina o seguinte, quando um americano chama a família para um show, por exemplo, ele tá agregando valor à nossa cultura, ele tá quebrando aquela coisa tá tendo aquela miscigenação, né? Ou seja, tá tendo o agregamento, que é o que a gente faz, né? A música, ela tem essa capacidade de agregar as pessoas, né? A música, ela tem essa capacidade de romper as barreiras. Então, existe uma diferença, eu como músico percebo, mas para grande parte das pessoas que vão para curtir o evento, não tem diferença. O que eu vejo é que a alegria é um negócio que, para mim, é indescritível. Definitivamente. Interessante. Você disse que está aqui desde 2007. Jackson, 17. 2017. Yes. Jackson, como tem sido a sua convivência aqui? Você já disse que os primeiros 6 meses você tentou não se envolver, mas e agora? Agora a música faz parte da sua vida, deixou de ser um hobby, passou a ser realmente algo que te traz retorno? A música, antigamente eu fazia mais por prazer, que eu gostava se você fizer uma pesquisa, você vê que tem muita gente depressiva, crise de ansiedade aqui, tem muita gente sozinha. E eu passei por todo esse processo que todo mundo passa, depressão, ansiedade e tudo mais. E a música, pra mim, é algo que é um combustível. No começo era um hobby, a partir do momento que começou a crescer, eu comecei a conseguir ser requisitado para tocar em shows, em aniversários, né, que eu faço muita festa particular, tornou-se profissional, porque eu acho que a partir do momento que a gente está representando o nosso país enquanto cultura e enquanto negócio, a gente tem que tentar investir e dar retorno e tentar apresentar algo de qualidade, tanto na parte sonora como na parte de organização. Os melhores feedbacks que eu recebo é em relação à organização, porque as pessoas me contratam, às vezes elas não foram no show, elas chegaram depois, e a gente sabe que aquela parte do show é a melhor parte, mas existe uma parte por trás de organização, do próprio de equipamento, do contato com o cliente, do pós, que é essencial. E eu recebo muito feedback de, nossa, eu não imaginava que era tão profissional assim as coisas, não imaginava que vocês eram tão organizados. E eu olho e falei, puxa vida, eu tô conseguindo atingir, porque não é só a música, é o pacote. É o customer service. Exatamente. Eles aqui primam por isso. Exatamente. Não é aquela coisa, eu sou artista, eu vou chegar aqui, vou tocar o meu negócio, Não. vou tomar... Não. Há é meio metódico. E funciona, né? Não, mas o meu ponto de vista é a partir do momento que você está recebendo para aquilo, você tem que profissionalizar. Eu participei de alguns grupos que era mais ou menos assim, o cara vinha com um pedestal, com uma fita isolante ali, tava tudo bem. Eu falei, não, cara, não pode ser, porque hoje em dia vídeo vai pra internet e fica feio. Não, mas você tá muito exigente. Eu falei, não é, cara. É que a gente tem que profissionalizar, não dá para ser amador mais, não dá para... Profissionalizar significa tanto investimento como estudo. Eu estudo todo dia. Todo dia eu tento ouvir, eu ouço música, todo dia eu tiro uma música no cavaquinho, no violão. Se eu sou contratado para fazer som, todo dia eu entro na internet e vejo como é que vai ser o lugar. Às vezes eu vou antes no evento para ver como é que vai ser. Então, a gente precisa apresentar não só a parte cultura, mas a parte de empreendimento mesmo, de empresa, de investimento, né? E na minha cabeça funciona dessa forma. Então, eu não... Claro que às vezes não dá para controlar tudo, mas eu não entendo isso como uma bagunça. Não, vamos fazer qualquer coisa porque as pessoas estão carentes, elas aceitam. Não. Para mim, se para fazer o fly, a gente tem que fazer um fly, a gente tem que fazer propaganda do lugar, a gente tem que fazer um vídeo de chamada. Então eu acho que tem que ser esse o caminho. Não quero simplesmente apresentar a música, eu quero apresentar que nosso país é um país de organização, de profissionalismo, existem pessoas qualificadas para
para conseguir apresentar uma coisa de qualidade. E quais foram os seus maiores desafios e as suas maiores conquistas interpretando samba aqui? Bom, eu sou de São Paulo, né? Então, aqui a gente sabe que a gente tem diversificado. Então, eu acho que o desafio foi isso, porque não era bem aceito, né? Eu já fui em alguns lugares que as pessoas me olhavam muito feio. Mas nós temos excelentes sambistas paulistas. Exato. Não, então, mas eu não sei o que acontece com o paulista, mas o fato é que eu senti isso bastante nos lugares que eu andei. Mas é aquilo, né? O que o outro pensa ou sente, a gente não consegue gerenciar, né? A gente consegue gerenciar o que a gente sente. Mas, cara, por exemplo, tem eventos aqui que eu faço em São José, por exemplo, de churrasco, que eu já faço há 6 anos. Então, isso pra mim, quando eles me chamam, eu sempre falo, poxa, muito obrigado, lembrar, não, você... Então, isso é uma coisa orgânica, né? Quer dizer, as pessoas não simplesmente falam, vou chamar ele porque eu tenho algum tipo de... Não, porque realmente gostou da qualidade. Existem eventos que eu vou fazer, eu já fiz evento em Napa, por exemplo, que as pessoas elas recebem a gente tão bem e a entrega acaba sendo muito boa, porque tudo aquilo contagia. Nós somos de frequências e energia, né? A gente não tem muitos brasileiros em Napa. Então, mas esse que eu fiz, tinha, mas assim, é um mix, né? Tinha brasileiros, mexicanos, era uma família que ele juntou, acho que o bairro todo, engraçado, o bairro todo, cara, o aniversariante, ele tava tão feliz com aquilo, ele tava tão feliz, que eu olhava pra ele, ele cantou tudo, ele dançou tudo, foi o cara que mais aproveitou o aniversário até hoje. E fazem 3 semanas, a gente fez também perto de Fresno, esqueci o nome do lugar agora, mas assim, fica 4 horas daqui. Numa festa que existiam brasileiros e portugueses. Então, o brasileiro é tão fantástico onde ele está que ele consegue aquela coisa, eu vou fazer barulho aqui, deixa eu chamar todos os meus vizinhos. E nesses vizinhos tem mexicano, brasileiro, tem portugueses. Então, a gente consegue trazer outras culturas, agregar valor, né, para outras culturas em termos de música. E é legal ver isso, porque a gente não tem, o brasileiro é fantástico nisso, a gente não tem barreira para as coisas. A gente se desenrola, a gente sempre dá um jeito de resolver as coisas e agregar pessoas nos nossos eventos. Você vê o pessoal vendendo coisas aqui, coxinha, por exemplo, você vê que o americano adora essas coisas. Então, é muito bacana isso. O brasileiro é agregador quando ele quer, né? Ele Muito. sabe receber, ele tem uma... Você disse isso, uma alegria que é meio inexplicável, né? Eu tenho mais 2 coisas para dizer para conversar com você. Rapaz, eu, quando era mais novo, eu arranhava uma percussãozinha. Vamos terminar esse nosso encontro com alguma música? Claro, vamos O que você nos sugere? Vamos, essa música que a gente começou... Mas peraí, não é agora... Essa que eu comecei? Essa é sensacional. Então, vamos nela. E eu queria te perguntar também quais são os seus projetos e como te encontrar, já avisando que o link do Jackson SP vai estar aqui nas descrições desse vídeo, como encontrá-lo, como chegar até Jackson SP. Quais são os seus próximos? Perfeito. Dia 7 a gente tem o evento lá em Sacramento. É um evento que está sendo bastante comentado, né, e esperado. O Brazilian Day. Brazilian Day. Brazilian Day que o canal Brasil Raiz vai estar cobrindo. Então, eu estou bem ansioso para lá. A gente já está trabalhando na divulgação faz bastante tempo, né? E o pessoal lá é sensacional, desde o primeiro contato até hoje, isso é importante, né? Que a gente já começa com energia e frequência lá em cima. Eu faço muita festa particular, faço muito casamento. Acho que é 17 de setembro a gente tem um memorial. Você vê que interessante, no Brasil isso é um negócio... A gente tem recentemente um amigo nosso da música faleceu, infelizmente, o Paulo Melo, e a gente vai estar lá, né, fazendo o memorial junto com a família dele, que é muito bacana isso, é uma coisa que eu não imaginava no Brasil. É interessante isso mesmo. E assim, eu faço muita festa particular. Às vezes a pessoa fala, não, vai no evento e fala, não dá para levar alguma coisa. Não, eu faço muita festa particular porque eu adoro fazer essas festas de aniversário, casamento. Adoro porque é diferente. A entrega é diferente e as pessoas são diferentes quando elas estão em família. Então é um negócio muito bacana. Eu também tenho projetos que eu faço junto com alguns parceiros, né? A gente tem a Lau Paiva também é uma parceira de música, então a gente vai hoje, inclusive, está lá no Vaulins, né? Aqui em São Francisco, e é isso, assim, a gente está sempre estudando, se profissionalizando para fazer com que a cultura brasileira continue crescendo aqui fora. Que legal!
Os teus contatos, você costuma dar telefone, redes sociais, e-mail, o que você prefere? Eu fico mais atento às redes sociais, né? O WhatsApp é o 415-6666-6476. Eu gosto do número 6. E a rede social, o Instagram, que é o que eu mais acesso. Fala de novo o seu WhatsApp. 415-666-6476. Gente do céu. Tem bastante É seis. telefone de farmácia. Tem a rede social, que é Jackson Luiz com ZSP, que é o Instagram, e o TikTok é a mesma coisa, e Facebook. Mas eu atuo mais no Instagram. E como eu disse, vai estar tudo na descrição desse vídeo. Agradeço. Eu tive o prazer, e eu falei que eu estava com uma pessoa que transborda alegria, e eu tive o prazer de conversar com Jackson SP. Agora vamos tocar um sonzinho para ver se... Tô meio enferrujado, mas eu não vou... Imagina, vamos embora. Deixa eu pegar, vamos lá. Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça, enfrente o mal, e agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? Sem sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Assim sucumbirá a dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merece. Receita do viver bem. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Pô, deu show. Eu não fui melhor do que você. Muito obrigado, Foi Rodrigo. Prazer Prazer foi prazer. meu. Que Muito alegria. prazer. Desculpa.